E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho um arsenalzinho aqui, já está meio que arrumadinho, para mim seguir meu cronograma mental de apresentação e de assunto que eu vou falar. E o assunto que eu vou falar hoje é sobre potência versus letalidade. Eu já fiz um vídeo similar aqui, não faz muito tempo, mas agora eu tive eu fiz uns testes e observando na prática o que é que eu consegui aproveitar dos meus testes. O que eu entendo da prática? Às vezes você tem uma carabina bem simplesinha e você quer uma carabina mais potente, mais capaz. Aí você às vezes até compra, sei lá, uma Dione 5G, essa carabina que tá aqui é bem equivalente a uma Dione 5G, porém com um gatilho muito melhor. Essa aqui é uma Fênix 400 Galaxy. Ela tem um pistão de 55 kg, mas ela tem uma câmara bem grande. Então ela fica muito equivalente ali a Dione 5G, Dione 4G, no quesito potência. Precisão é outra história, é uma carabina bem precisa. Eu também tenho aqui uma Tag-Naja. Essa daqui é uma 4.5. Ela tem uma precisão muito boa, embora a alça e massa de mira dela seja ruim, mas ela consegue ter uma potênciazinha legal ali dos seus 17, 18 joules talvez, com chumbinho de entrada, chumbinho que a gente usa para brincar. Mais uma vez, essa aqui, mais simples, uma Dione G2, essa daqui tem uma potência bem equivalente, talvez uma B12 no 4.5, na casa dos 12, 13 joules talvez. Essa daqui, como faz tempo que eu uso ela, deve estar com menos, deve estar com 10, 11. Mas de longe, essa carabina aqui foi a carabina que eu mais peguei manga até hoje, mesmo ela sendo simplesinha e fraquinha e com gatilho duro. E daí, a gente, querendo ou não, a gente quer as coisas melhores e a gente corre atrás, conforme a gente pode, de coisas melhores. Essa é uma Rossi Outlander 5.5 VR. Do jeito que ela está aqui hoje, ela está na casa dos seus 40 joules, é mais ou menos a configuração que ela vem de fábrica. Geralmente eu uso ela com a mola do martelo mais baixa, na casa dos 30 ou um pouco mais que isso, ou às vezes até um pouco menos, depende muito. E o que eu quero dizer? Quem já passou por isso vai entender. Às vezes você vai lá e compra uma carabina que você quer, uma carabina top de linha. Vamos usar como exemplo a própria Outlander. Você vai pensar, poxa, eu gastei uma grana do caramba nisso, uma lunetona, mas você consegue entender que se você tivesse uma Dione G2, dessas da Dione PCP nova, a G2 lá, simplesinha, ou uma PR 900 G2 no 5.5, com uma lunetinha tag das mais simplesinha, igual aquela, você também, eu tenho certeza que você conseguiria acertar praticamente os mesmos alvos, tem uma precisão muito boa também, e com equipamento bem mais barato. E eu sei que às vezes, depois de comprar uma carabina, alguns vão ter essa percepção, poxa, se eu tivesse pegado aquela de lá, ia fazer a mesma coisa. Sim, com certeza você faria, mas a gente também tem que levar alguns pontos em consideração. A precisão, a capacidade do cilindro, que vai influenciar na autonomia, a potência. E não é porque existem carabinas também até um pouquinho mais fracas que elas vão ser menos eficientes. Já que o papo hoje é chumbinho, eu quero falar com vocês sobre o aproveitamento de energia do chumbinho. Nos canais internacionais, principalmente nos canais da Europa, da Espanha, que espanhol é um idiomazinho mais tranquilo para a gente entender, italiano às vezes também, qual que é a percepção que eles têm de carabinas de pressão? A maioria das carabinas de pressão deles lá não é muito potente, é mais para o controle de praga, rato, pombo. É um pouco diferente do que a gente tem aqui, porque aqui a gente não tem tanta praga de pombo, igual eles têm lá. E as pombas que a gente tem aqui, no caso as manguinhas, as asa branca, é óbvio que você não vai ficar dando tiro nesses bichos à toa. Se você vai pegar, você vai aproveitar. A ideia é consumir um animalzinho desse. Então, se a ideia é só matar, não é esse o propósito. Porém, quem gosta de pegar manga já percebeu que às vezes você usa uma carabina muito potente como uma Outlander, um chumbinho Rifle Destroyer, e dependendo do jeito que você acerta, do ponto que você pega, faz uma bagaceira
faz um estrago tão grande que é ruim até para você tratar e aproveitar depois. Então, você já começa a entender, porra, por que se o pessoal da Europa lá pode ter armas tão melhores e tão mais potentes, por que eles limitam o calibre das carabinas? Tem uma questão de legislação lá, que não pode ter carabinas muito potentes, e também tem a questão que, ainda que eles pudessem ter carabinas tão mais potentes, será que valeria tanto a pena? Entenda que um chumbinho, como o Destroyer, vamos usar ele como exemplo, ele ali na casa dos 15, 16 joules, mais ou menos uma carabina Spring de entrada consegue disparar um chumbinho 5.5 com essa energia. Com essa energia, ele é suficiente para atingir uma manga a 20 metros, perfurar o peito dela, expandi-la dentro e talvez sair do outro lado. Mas entenda que talvez sair do outro lado, toda a energia que o chumbinho adquiriu nessa trajetória ficou na pomba. Então esse tiro tem uma letalidade muito, muito grande. Às vezes ele é até mais letal do que o tiro que entra no meio do peito dela e faz um arregaço e sai nas costas, e ainda assim ela sai batendo asa e vai cair muito longe. Eu tenho certeza que quem gosta de pegar manga já fez isso, já viu isso acontecer mais de uma vez. E o que acontece? Boa parte da energia do chumbinho passou direto, ficou para trás. Então qual que é a ideia? A ideia então, você já começa a perceber que você não precisa de uma carabina muito potente para ter uma letalidade interessante. E por esse motivo que há 10 anos atrás, com o chumbinho Gamo Match, que é um chumbinho cabeça chata, muito equivalente a um deste daqui, eu pegava muita manguinha. É óbvio que essa carabina é mais simples, mais fraquinha, então meus tiros ficavam bem limitados ali nos 15, 20, 25 metros talvez, e eu não usava luneta, eu usava só a mira aberta. Eu jogava minha criarinha no chão lá e esperava a manga descer e pegava. Eu tentava mirar ou na cabeça ou no pescoço. Na mira aberta é mais complicado, mas com um pouco de prática e boa vontade eu acredito que você consiga. Depois, se eu conseguir uma 5.5, é óbvio que a minha letalidade melhorou muito. E daí eu comecei a me inteirar mais sobre chumbinhos. Chumbinho, para perfurar, para precisão, para acertar longe, ele tem que ser de um jeito, ele tem que ser diferente, ele tem uma forma específica. Chumbinho para precisão e acertar longe, ele tem que ser desse formato aqui. O formato ogival que eles falam, o formato dome. Essa característica do chumbinho, essa permite que ele seja preciso, que ele tenha mais aproveitamento de ar, que ele vá longe. Outra coisa muito interessante também é o chumbinho mais mole. Um chumbinho mais mole, ele não precisa de tanta força para deformar no alvo e causar dano nele. Já um chumbinho mais duro, ele consegue acertar e atravessar, tranquilo. Então você tem desperdício de energia. E é nessa questão de desperdício de energia que eu consigo com certeza dizer que às vezes um tiro 4.5 com uma tagnagem ali nos seus 18 joules, atirando o chumbinho Destroyer, acertando ali com uma lunetinha, tem uma lunetinha aqui para ela, acertando num ponto letal ali até seus 30 metros, cabeça ou pescoço, é tão letal quanto eu usar o Destroyer no 5.5 e acertar no meio do peito. É óbvio que os dois vão ser mortíferos da mesma forma, mas eu preciso ter uma carabina dessa nos 40 joules disparando Destroyer, fazendo um arregaço, uma marretada, sendo que eu posso às vezes com um canivete bem amoladinho, uma comparação subjetiva, ter um resultado muito equivalente. Por que eu digo que essa distância de 25, 30 metros? É óbvio que qualquer uma das carabinas consegue muito mais, mas é uma distância segura, que eu consiga acertar minha manguinha, recuperar ela e aproveitar ela, sem fazer muito estrago. Embora eu possa usar a minha PCP poderosa, eu prefiro calibres menores, principalmente quando eu tenho a intenção de consumir. Agora para um tiro mais recreativo, quebrar garrafa, acertar laranja, daí não faz diferença, eu gosto de ver estrago mesmo. Mas agora quando eu tenho a intenção de recuperar as mangas e aproveitar, sim, eu faço questão de não usar tanta potência para não destruir tanto a carne, já que eu vou precisar tratar e aproveitar depois, do que às vezes usar uma 5.5 bem potente.
Eu tenho outras carabinas PCPs também, maioria no 4.5, justamente por essa questão. Eu tenho muita precisão. E muita precisão num ponto letal você não precisa de muita potência. Principalmente com chumbinhos bem expansivos, o Auroch Hollow Point, o Rifle Destroyer, o Rifle Evo. Eu prefiro os chumbinhos da Rifle porque eles agrupam mais. No geral eles agrupam mais. Ah, mas o outro lá é mais barato. Sim, mas pensa bem. Se um dia eu realmente depender da minha mira, é óbvio que eu vou querer dar um único tiro. E nessa de dar um único tiro, uma carabina simplesinha com uma lunetinha ali nos seus 25 metros, você não vai perder manga, você não vai dar tiro à toa. Se a tua ideia é realmente aproveitar aquilo que você consegue pegar, quanto menor o calibre e melhor a precisão, melhor. É óbvio que é melhor. Agora, se você quer pegar um bicho mais grande, daí inevitavelmente você também vai cair na mesma prateleira. Se você tiver um chumbo muito potente, é óbvio que você vai acertar, você vai atravessar, mas o bicho vai sair correndo e vai muito longe. Daí, nesse sentido, se você tem uma PCP, aí é muito interessante você usar os slug. O slug sim, vai acertar com uma energia muito boa, vai expandir lá dentro, vai ter força suficiente para nocautear. Diferente das carabinas dos Springs, que essa você vai acertar em distâncias menores, não tão menores, mas menores. Porém, entenda que uma Spring, mesmo mais com calibre menor e mais fraca, ela não perde tão feio para uma PCP, porque você acertar uma manga, vamos colocar uma distância mais generosa aí, 40, 45 metros, no meio do peito com uma dessa, é óbvio que você vai matar. Mas se você tiver um refino na tua carabina, um treinamento, uma fineza ali na apertar o gatilho, você vai ter uma precisão melhor ou muito equivalente àquela dali, numas distâncias bem equivalentes, e também vai ter uma letalidade bem equivalente. Às vezes um tiro no meio do peito de uma pomba é menos letal do que um tiro no pescoço ou na cabeça usando um calibre 4.5. É fato, é fato. E eu sei que muitos de vocês que gostam de pegar as manguinhas já passaram por isso. Às vezes você acerta no meio, o bicho vai cair muito longe. E às vezes você ali brincando, olha no olho do bicho e acerta e vai cair do mesmo jeito. Então essa questão da potência não é tão importante. O importante mesmo é o chumbo certo, para que ele não perca a energia, e o ponto letal correto. E é isso aí, pessoal. Às vezes o cara se sente um pouco mais menosprezado e por não ter a oportunidade de ter uma carabina mais potente e poder pegar as manguinhas que ele quer, mas ele também precisa entender que o equipamento que ele tem às vezes já é suficiente. Ele só precisa melhorar uma técnica, a forma que ele corre atrás daquilo que ele quer e treinamento. Ele precisa entender a capacidade do equipamento dele. Se eu tenho uma carabina como essa que vai me dar uma potência de 12 joules, não tem por que eu querer pegar manga a 40, 50 metros. Eu vou fazer minha servinha, eu vou tentar, quanto mais perto possível, melhor. Vou ser menos eficiente? Eu acredito que não, porque eu vou conseguir pegar a manguinha do mesmo jeito. E é isso aí, pessoal. Até mais.